Tudo bem, pessoal? Continuando então com os resumos das nossas aulas, a gente vai ver então agora a continuação da aula anterior, que a gente estava vendo então a estrutura condicional se e se não. E em seguida, a gente então vai ver a outra estrutura condicional, que é o escolha caso. Só relembrando então, a gente estava então fazendo um exercício que era para a gente montar um algoritmo que fosse capaz de, dado uma idade, ele indicar se a pessoa poderia ou não votar. De acordo com o enunciado, ele não pedia só quem pode votar e não votar, porque quem pode votar, ele tem uma série de regras. Quais são as regras? Entre 16 e 18, entre 16 anos e 18, o voto é opcional. Entre 18 e 69, o voto é obrigatório. E depois, maiores que 70, o voto volta a ser opcional novamente. O que a gente fez até agora, a gente só mostrava. Não pode votar? Pode votar. A gente vai alterar então esse algoritmo agora para ele então aceitar essas três restrições, essas três regras. Como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ver se idade for menor do que 18, o que a gente vai escrever? Escreva voto opcional. Então, a gente já resolveu do voto opcional. Por que eu coloquei só idade menor do que 18? Porque, reparem, esse C, ele está dentro desse senão. E esse senão diz o quê? Que para ele entrar aqui, a idade tem que ser maior ou igual a 16. Logo, se a idade é maior ou igual a 16, ela vai compreender então entre 16 e aí eu restringo só até 18. Então ele faz de 16 até 18. E aí, depois o que a gente colocaria? Se idade menor do que 70, então senão, dentro do senão o que a gente coloca? Se idade menor do que 70, escreva voto obrigatório. Senão, escreva voto opcional. Tudo bem? Mas veja, a gente teve que colocar vários 6 alinhados com a solução atual, né? Repare, dentro de um senão, ou seja, quando aquilo der negativo, quando der falso, eu coloco um outro C, uma outra comparação. E aí eu vou fazendo isso até que eu chego a um senão último, que é só o voto opcional. Vamos só fazer um teste? Então vamos lá, colocar a umidade 5, como a gente estava testando antes, não pode votar. Vou colocar agora 16 anos, voto opcional. Vou colocar agora 19 anos, voto obrigatório. 69 anos, voto obrigatório. 80 anos, voto opcional. Beleza? Pelos testes rapidinhos que a gente fez aqui, esse algoritmo está ok. Mas percebam que ele está com um monte de 6 alinhados. Foi até legal essa solução para a gente ver que a gente pode realizar esses encadeamentos. Porém, a gente vai ver um complemento da estrutura do se e se não. O algoritmo, né, o pseudocódigo, ele vai te permitir usar agora uma nova estrutura dentro do se e se não. Qual é? É o se não se. Como é que ele vai funcionar? Vamos só olhar aqui o código. A gente antes tinha o se e o se não, né? Era isso que a gente tinha, esse se e o se não. Tudo bem? Então, esse cara aqui, a gente só pode ter ele uma vez, esse aqui a gente também só pode ter uma vez. Porém, agora a gente começa a ver o se não, se condição. Então, o que vem esse se não, se condição? Bom, quando tiver uma condição falsa, por exemplo, nesse primeiro se, ele cairia direto nesse senão. Porém, quando ele cair nesse senão, esse próprio senão agora, ele já não executa direto. Ele também vai fazer uma verificação. E essa verificação novamente vai poder ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, o que ele vai executar? Vai executar
o algoritmo que tiver entre abertura e fechamento de chaves dessa condição. Se ele der falso, ele então vem para o senão. Executa então a abertura, o que tiver dentro da abertura e fechamento das chaves. Tudo bem? Uma observação. Esse senão C aqui, ele pode aparecer nos nossos algoritmos N vezes. Então, o que a gente tem com isso? A gente pode agora montar a estrutura do C e senão da seguinte maneira: C, senão C, senão C, senão C, senão C e, por último, um senão. Beleza? Então, o C sozinho só pode aparecer uma vez. O senão sozinho só pode aparecer uma vez. O senão é opcional, tá? Ele pode aparecer ou não pode aparecer. Se aparecer, só pode aparecer uma única vez nessa estrutura. Porém, essa estrutura do C, senão C e senão, eu posso ter várias vezes no meu código. Posso ter eles dentro de um C, dentro de um senão C, como a gente viu no exemplo anterior. A estrutura do senão C, eu posso ter ela várias vezes no meu algoritmo, sempre dentro de um C e de um senão. Então, vamos ver na prática como é que a gente resolveria isso. Vamos lá para o nosso algoritmo. Bom, então a gente já está de volta aqui ao nosso algoritmo, tá? Como é que a gente melhoraria esse código aqui? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de eu começar aqui um senão sem nada e depois abrir um C aqui, eu vou colocar aqui um senão C. Então, veja, já diminuí aqui, voltei para o senão C. O que eu faço aqui? Um outro senão C. E por último, eu tenho um senão. Agora eu tenho que só tomar cuidado aqui para fechar as chaves corretamente, para não ficar nenhuma chave sobrando, e tenho que indentar o meu código corretamente. Senão C, senão C, senão C. Isso aí. Opa, aqui a indentação está errada, aqui também, aqui também. Bom, vamos testar de novo o código. Então, vou testar com 5, não pode votar. Vou testar com 17, opcional. Vou testar com 19, obrigatório. Vou testar com 60, obrigatório. E com 90, opcional. Beleza? Então, funcionou perfeitamente o nosso código. Bom, então a gente já está aqui e a gente vai ver então agora um complemento das condições agora. Agora não faz mais parte da estrutura do C e senão, e sim qualquer condição. Então pode ser utilizado em estruturas condicionais, em repetição e assim sucessivamente. E aí, o que vem a ser então esses operadores lógicos? A gente vai ver então que a gente vai utilizar os operadores lógicos quando a gente quiser realizar mais de uma operação por condição. Até agora a gente só estava fazendo uma comparação por condição, né? Ou seja, a gente só verificava o seguinte: idade é menor que 16 ou idade é menor que 70, então uma condição. Com os operadores lógicos, a gente consegue fazer mais de uma comparação na mesma condição. Então eu posso ter se idade menor do que 16, por exemplo, e idade maior que 70, eu vou fazer alguma coisa. Então eu já tenho duas comparações na mesma condição e não em linhas separadas. Beleza? Então a gente vai ver como é que a gente faz para montar isso em uma linha só. E aí a gente vai novamente alterar aquele algoritmo de forma que ele use operadores lógicos. Basicamente, a gente vai ver dois operadores lógicos. A gente vai ver o e o ou. Então, o operador e. O operador e, se a gente for trazer para o nosso dia a dia, esquecendo a computação, como é que seria? Antigamente, a gente só fazia isso. Se está sol, eu vou para a praia. Agora, a gente vai ter duas condições. Se está sol e for final de semana, eu vou para a praia. Então, verifica que a gente agora já faz duas comparações. Tem que estar sol e tem que ser final de semana. E aí eu vou para a praia. Não basta ter apenas um.
Eu tenho que ter os dois. Como é que vai funcionar então a tabela verdade do E? Do E agora. O E, ele só vai sair verdadeiro no final se as duas comparações forem verdadeiras. Então tem que ser verdadeiro, verdadeiro. Se esses dois forem verdadeiros, o meu resultado é verdadeiro. Se um dos dois for falso, o meu resultado final vai ser falso. Então veja, se hoje é sol e é final de semana, eu vou à praia. Então, hoje está chovendo, é final de semana, logo eu não vou à praia. Hoje está sol, é quarta-feira, eu não vou à praia. Hoje está chovendo, hoje é segunda-feira, eu não vou à praia. Agora, hoje está sol, é sábado, verdadeiro, verdadeiro. Então, eu vou à praia. Tudo bem? Esse é o E. O OU, a diferença entre o E e o OU é que o E, os dois têm que ser verdadeiros para que a saída seja verdadeiro. O OU, basta que um dos dois seja verdadeiro para que a saída seja verdadeiro. Então, pensando lá no nosso exemplo do cotidiano. Se tiver sol ou for final de semana, eu vou para a praia. O que significa isso? Se for final de semana, sábado ou domingo, eu vou para a praia de qualquer jeito. E se tiver sol, mesmo na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, eu também vou para a praia. Então, ó, tá sol. É segunda-feira? Vou para a praia. Verdadeiro e falso. Vou para a praia. Tá chovendo. É sábado. Vou para a praia. Tá chovendo, é segunda-feira, 2 falsos. E eu não vou para a praia então. Tudo bem? O E só vai ser verdadeiro, a saída dele, quando os dois forem verdadeiros, tá? E aí a gente coloca isso como se fosse uma grande comparação e no final dela só vai poder ter uma saída. Ele não tem as duas saídas, verdadeiro ou falso. A gente vai ver isso então aqui na tabela verdade, ó. Na tabela verdade, a gente sempre vai ter a saída final. Qual é a saída? Se for E, verdadeiro, verdadeiro, é verdadeiro. Tudo bem? Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, a saída no E é verdadeiro. O restante todo do E vai ser falso. Por quê? Porque em todos os casos, ele tem pelo menos um falso. Veja, ó. E aqui no caso ele tem os dois. Já o OU, se a gente for reparar, ele vai ter quase todos verdadeiros. Apenas um falso. Quando vai ser falso? Quando os dois forem falsos. Se um dos dois for verdadeiro, ele sempre vai ser verdadeiro. Ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Logo, a saída aqui é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro. Tudo bem? Então, veja, quando a gente for olhar essa tabela, a gente tem que olhar o seguinte, ó, A e B, e aí eu vejo, ou eu vejo essa coluna, ou eu vejo essa coluna. Bom, já estamos de volta aqui no nosso algoritmo, que foi o último que a gente executou. E aí, o que a gente vai fazer? Ó, se idade for menor do que 18 ou idade maior do que 70, o que vai representar isso aqui, galera? Qual tipo de voto seria esse? Voto opcional. Então, o que a gente vai fazer? Se idade menor que 18 ou idade maior que 70, voto opcional. E aí, se não for opcional, só vai sobrar o obrigatório. Então, pessoal, por que a gente está usando o OU e não o E? Porque, reparem, se a gente tiver a umidade, ela vai ter que ser ou menor do que 18 ou maior do que 70. Então, lembrem do OU. O OU basta que um dos dois seja verdadeiro para que a cláusula toda seja verdadeira. Se a gente utilizasse, por acaso, o E, né?
se a gente colocasse idade menor do que 18 e idade maior do que 70, nós teríamos aí um problema. Por quê? Nenhuma idade seria ao mesmo tempo menor do que 18 e maior do que 70. Idade 17. 17 é menor do que 18? Sim, verdadeiro. E idade 17 é maior do que 70? Não. Lembrem do E? Qualquer coisa, voltem um pouquinho o vídeo. O E, se você tiver um verdadeiro e um falso, o resultado final será falso. Por esse motivo, então, a gente aqui não poderia utilizar o e sim o ou. Porque no ou, se eu tenho verdadeiro ou falso, a saída é verdadeiro. Tudo bem? E aí, só lembrando, por que eu estou limitando ali menor do que 18? Porque esse senão, né, que tem um C também, então é um C não C, ele só vai entrar quando a idade for maior ou igual a 16, porque esse senão faz parte do primeiro C. E o primeiro C diz o seguinte: idade é menor do que 16? Então, se eu tiver uma idade menor que 16, ele não vai poder voltar. Então, essa é a mensagem que vai aparecer. Logo, se a idade não é menor do que 16, ele vai para o senão. E aí, como eu sei que ela não é menor que 16, eu limito ela então a 18 anos. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Dúvidas, comentários, sugestões, deixem escrito aqui embaixo. Qualquer coisa, me procurem e postem aqui as dúvidas que eu respondo assim que eu puder. Obrigado mais uma vez, pessoal. Bons estudos.